passada, eu sou o professor Eduardo. Eu vou cuidar da frente de Álgebra 1 esse ano, aqui no Florescer. Eu já dei Álgebra 2, eu já dei Geometria, eu já dei Geometria de novo, e dessa vez eu acabei ficando com Álgebra 1, tá? A gente vai começar a nossa frente de Álgebra 1 falando sobre contagem. Antes da gente começar, vocês já estão inscritos no Google Sala de Aula de Álgebra 1? Quem não está, deixa eu colocar aqui o código no chat. O pessoal avisou que iria mandar no grupo do WhatsApp de vocês os códigos e tudo mais, né? Caso alguém não tenha recebido ou tenha se esquecido de, de se cadastrar, então eu vou mandar aqui no chat. É esse o código aqui que você usa para entrar no de Álgebra 1, tá? Cada frente, a Emília vai ter a dela, a Fernanda vai ter o Google Sala de Aula dela, e eu tenho o meu. Lá, você já encontra a videoaula gravada da semana passada, que não era de Álgebra 1 ainda, a gente estava falando de noções básicas de matemática, né? A gente falou um pouquinho de frações equivalentes e tudo mais, e é onde eu vou colocar o material. O material vai ser os vídeos gravados, óbvio, para quem perdeu alguma aula ou quiser assistir de novo, vão ter o print da lousinha, então tudo que eu escrever nessa lousinha que vocês estão vendo, no final da aula eu exporto como imagem e jogo lá no Google Sala de Aula. Às vezes demora um pouco, né, porque depende de eu jantar, depende de eu tomar banho, mas eu coloco, tá, prometo que coloco. E também eu vou colocar exercícios, porque matemática é praticar, né. Eu falo que matemática é igual bicicleta, né, você não aprende a andar de bicicleta assistindo videoaula. Enquanto você não sentar em cima da magrela e tentar pedalar, você não vai aprender a pedalar. Então, enquanto você não pegar exercício de matemática e tentar resolver, você não vai aprender matemática, tá? Então, eu vou colocar bastante exercícios lá para vocês fazerem, mas eu sempre vou avisando, conforme eu for colocando exercícios novos, que tem exercícios novos, óbvio, né? Tá? Mas é importante se cadastrar. Entra lá no sala de aula, porque daí a gente consegue conversar, a gente consegue trocar ideia, e vocês podem mandar dúvidas, tanto pelo Google Sala de Aula ou pelo meu WhatsApp, tá? Toda aula eu escrevo o número do meu WhatsApp aqui no canto da lousa, pode me mandar mensagem. Qualquer coisa relacionada com matemática, com vestibular, pode mandar mensagem que a gente conversa, tá? Se quiser mandar mensagem de outros assuntos, também pode mandar, mas aí eu já não garanto entender tão bem quanto matemática e vestibular. Bom, e tudo isso falado, a gente começa Álgebra 1 com contagem. Contagem, professor? O que é isso? Eventualmente você pode conhecer contagem com outro nome. Tem muitos livros que chamam de análise combinatória. É a mesma coisa, pelo menos para o nível do ensino médio, análise combinatória e contagem é a mesma coisa. Então, a gente começa à frente com contagem. E como o próprio nome fala, qual que é o objetivo de contagem? Contar coisas. Ô, professor, mas aí você tá zoando com a minha cara, não é possível que eu vou aprender a contar coisas. Eu já sei contar coisas desde lá do Fundo 1. É mais ou menos isso, tá? A diferença é que agora a gente vai começar a trabalhar com problemas que é difícil você contar um a um os elementos que você tem no seu problema, né? Se é um problema pequeno, por exemplo, você quer saber quantas balas tem nessa caixa. Você olha para a caixa, vai tirando bala uma a uma, você no final, eventualmente demora lá seus 15, 20 minutos, descobre quantas balas tem. Agora, os problemas que a gente vai trabalhar não são tão simples assim. Então, por isso que existe esse tema dentro da matemática, contagem. A gente vai aprender técnicas, métodos e estratégias de como abordar determinados tipos de problemas, nos quais dos quais é solicitado para a gente que conte uma quantidade de coisas. Tá? A ideia é essa. Para começar,
eu queria já propor um problema para vocês. Então, o problema é o seguinte. Também não precisa ficar com medo, não, viu, gente? Como eu disse na aula da semana passada, estudar matemática é frustrar-se. Então, quanto mais frustração a gente tiver, quer dizer que mais matemática a gente está aprendendo. Então, o primeiro problema que eu queria propor é o seguinte. Quantos são os números inteiros maiores do que 100 e menores do que 200? Uma opção que você pode ter para resolver esse problema é a seguinte. Ah, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou escrever todos os números inteiros que são maiores do que 100 e menores que 200 e contar quantos são. É uma opção inclusive válida. No dia do vestibular, se você estiver enfrentando um problema de contagem e não tiver nenhuma ideia melhor de como resolver, não fique envergonhado, não fique melindrado. Lista tudo e conta. Às vezes, é o método, inclusive, mais rápido de você resolver o problema, tá? Do que tentar aplicar alguma fórmula ou tentar aplicar alguma estratégia que você aprendeu em aula. Então, na dúvida, na pior das hipóteses, você sempre consegue listar e contar. Se eu fosse listar e contar todos os números que são maiores que 100 e menores que 200, a gente ficaria com uma lista assim. Bom, qual que é o primeiro número que é maior que 100? Ah, 101. E depois, 102. E depois, 103. E depois, 104. E depois, 105. E assim vai. E vai até quanto? Vai até 198, 199, e aí acabou, né? Porque tem que ser menor que 200. Então 200 já não entra na brincadeira. Você concorda que se eu fosse listar todos eles ia demorar um tempão? Para depois eu ir contando quantos são? Mas é uma opção. Se você não tem nenhuma ideia melhor, você consegue se virar desse jeito. Agora, só olhando para essa lista que eu comecei a escrever e nem terminei, deixei 3 pontinhos aqui no meio. Quantos números tem aqui na lista? Ah, peraí que vocês devem estar falando no chat, eu não estou olhando para a tela do chat. Ah, a Maria Eduarda falou 99. É isso mesmo, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto, esse aqui é o quinto, e assim vai. Esse aqui é o 98º, esse aqui é o 99º. Ah, então tem 99 números nessa lista. Tá? É isso. Então, qual que é a ideia? Para que serve esse exercício? Para a gente aprender a contar? Não, porque vocês já sabem contar. Mas para mostrar para vocês que os exercícios que vão aparecer em contagem não são nenhum bicho de 7 cabeças. Eventualmente eles até podem parecer difíceis, mas é sempre isso aqui. Primeiro, você sempre pode listar todas as opções e contar quantas são. Às vezes é vantagem fazer desse jeito, às vezes não é vantagem. Quando que não vai ser vantagem? Quando você perceber que você tem muita coisa para listar. E eventualmente você vai ficar meia hora só para listar todas elas e no final contar. Para isso que a gente vai aprender técnicas e estratégias. Tá? E aqui a gente já usou uma delas, né? A primeira técnica que a gente percebeu foi reconhecer um padrão que aparecia aqui entre esses números. Percebe que eu não escrevi todos eles para contar quantos eram. A gente começou a escrever, logo, rapidamente percebeu que tinha um padrão, e aí esse padrão permitiu a gente descobrir quantos números eram. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim. Tá? Tá bom. A Letícia tinha mandado um pouco antes 7, né? Toma cuidado que, apesar de eu ter escrito 7 números aqui, tem esses 3 pontinhos, né? O que significa os 3 pontinhos? Tem um monte de coisa aqui dentro que eu acabei não escrevendo, tá bom? Então a gente só tem que tomar cuidado quando a gente põe os 3 pontinhos, quer dizer que aqui tem um monte de coisa que eu não escrevi, justamente porque ia demorar muito tempo, e se eu tivesse fazendo uma prova de vestibular, tava ferrado, né? Ficar meia hora escrevendo números para conseguir ganhar uma questãozinha. Beleza, gente? Tá bom. Esse exercício fui eu que inventei, eu sou muito criativo, mas não é assim que cai no vestibular. Eu vou pegar um agora que cai no vestibular. Cai não, né? Que caiu já num vestibular, inclusive caiu num vestibular da FUVEST, para a gente começar a discutir técnicas de contagem. Vou subir aqui a luzinha e
Não precisa se preocupar que essa lousinha depois vai lá para o Google Sala de Aula, junto com a gravação. Então esse daqui caiu na FUVEST. E ele fala o seguinte: uma caixa automática, e aparentemente faz um tempo que caiu na FUVEST, né? Porque hoje em dia a gente não fala que é uma caixa automática, a gente fala que é um caixa automático, né? De banco, só trabalha com notas de 5 e 10 reais. Bom, então realmente faz muito tempo que isso aqui caiu na FUVEST, porque nenhum caixa de banco dá nota de 5, só de 5 e 10, né? É de 20 para cima hoje em dia, né? Um usuário deseja fazer um saque de 100 reais. De quantas maneiras diferentes a caixa eletrônica poderá fazer esse pagamento? Bom, como é que eu sei que eu estou num problema de contagem? A primeira coisa que eu percebo é que ele está perguntando quantas maneiras, quantas opções, quantas possibilidades. Então, essa quantidade, eu vou contar quantas opções, maneiras, possibilidades a situação do problema possibilita. Tá? Então, eu estou percebendo que é um problema de contagem. Por hora, vocês ainda não conhecem nenhuma das fórmulas e das ferramentas, mas mesmo se você conhecesse, e as ferramentas eu até posso adiantar o nome, porque muitos de vocês conhecem, né, que são as permutações, os arranjos e as combinações, mesmo se você fosse tentar encaixar algumas dessas ferramentas prontas, né, tentar encaixar a fórmula da permutação, a fórmula do arranjo ou da combinação nesse problema, você ia sentir muita dificuldade. Qual que é a melhor forma de abordar esse problema? Vamos pensar junto aqui. Então, vou subir aqui mais um pouquinho a luzinha. Bom, esse caixa automático, ou ela vai me dar nota de 5, ou ela vai me dar nota de 10. E eu quero tirar 100 reais dela. Você concorda que uma opção é esse caixa me dar 10 notas de 10 e nenhuma nota de 5? Dá os 100 reais que eu queria. Faz sentido? Bom, mas não é a única opção, né? Em vez das 10 notas de 10, ele podia me dar 9 notas de 10. Só que aí, quantas notas de 5 esse caixa teria que me dar para fazer os 100 reais que eu tô querendo? Ele ia ter que me dar 2 notas de 5, né? 9 notas de 10 dá 90 reais, com 2 notas de 5 vai dar mais 10, então chega no 100 que eu tô querendo sacar. Que é esses 100 reais aqui que o exercício falou que eu quero sacar no caixa. Aí, só que ele não precisa me dar 9 notas de 10, ele poderia me dar 8 notas de 10. E aí, quantas notas de 5 eu teria ele teria que me dar? Então ele teria que me dar agora 4. Porque com notas de 10 eu ganharia 80 reais, 4 notas de 5 daria 20 e daria os 100 reais. E assim continua, né? Ele poderia me dar 7, e aqui teria que ser 6. Ele poderia me dar 6, aqui teria que ser 8. É isso, né? 60 com 40, tá certo? Aqui ele poderia me dar 5, aqui 10. Aqui ele poderia me dar 4, e aqui 12. Aqui ele poderia me dar 3, aqui 14. Aqui ele poderia me dar 2, aqui 16, né? E aí ele poderia me dar uma nota de 10, e aqui ele teria que me dar 18, ou ele poderia me dar nenhuma nota de 10, imagina que tivesse acabado as notas de 10 do caixa, e aí ele teria que me dar 20 notas de 5. Quantas possibilidades diferentes esse caixa eletrônico tem para me dar o dinheiro? Bom, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 possibilidades. Tá? Só isso era um exercício que caiu na FUVEST. Então, 11 formas diferentes de dar o dinheiro. Tá? Esse aqui é um exemplo que a melhor forma de resolver é, de fato, listando todas as opções que eu tenho e contando quantas são. Beleza, gente?
Então, uma coisa que tem que ficar claro, que eu já vi muito aluno escorregar na casca de banana no dia do vestibular, é ele pegar um problema de contagem e aí ele fala assim, não, eu aprendi a fórmula da permutação, que a gente vai aprender. Eu aprendi a fórmula do arranjo, que a gente vai aprender. Eu aprendi a fórmula da combinação, que a gente vai aprender também. Então eu vou aplicar uma delas para resolver o problema. E às vezes não é nenhuma delas que vai te ajudar a resolver o problema, tá? Então toda vez que você estiver fazendo exercício de contagem, tenha sempre a mente aberta. Se você precisar usar a fórmula, tenha elas na sua caixa de ferramentas. Use se precisar. Agora, se você perceber que não precisa, não use. Tá? Não é porque você aprendeu que você tem que usar no dia do vestibular. Juro para vocês, eu já vi aluno se matar com questão de vestibular, tentando aplicar as fórmulas que aprendeu, e são 3 que a gente vai aprender nas próximas aulas, não hoje, quando na verdade era muito mais fácil ele resolver o exercício como esse que a gente acabou de fazer, listando as opções. Tá? Eu acho que de todas as dicas que eu posso dar para vocês nesse tema de contagem, essa é a melhor delas. Não é porque você aprendeu a fórmula que você tem que usar no dia do vestibular. Use se ela for adequada. Caso contrário, você sempre tem a possibilidade de listar as possibilidades e contar todas elas. Esse exercício da FUVEST é um ótimo exemplo para mostrar que a melhor forma de resolver esse exercício era, de fato, listando as possibilidades. Beleza, gente? Bom, eu queria trazer um outro exercício para vocês também, e esse outro exercício, ele é justamente para mostrar a primeira estratégia que a gente pode se fazer mão, se precisar. Lembra, não é porque aprendeu que você vai usar. Parece a minha esposa, né? Minha esposa, quando ganha roupa nova, ela tem que usar na primeira ocasião possível. Tá certo que tá difícil usar roupa nova, porque a gente não tem saído de casa muito, né? Tem saído de casa nada nesse último ano. Mas eu já sou o contrário. Eu uso se for vantagem, tá? Então já aconteceu de ela ganhou uma blusinha nova, tá um dia super frio, mas ela querer sair de casa com a blusinha, porque eu ganhei, eu tenho que estrear a blusinha. Não é porque você tem o negócio que você vai usar. Usa se for vantagem, tá? Bom, aí ficou passando frio ela depois. Na verdade, quem ficou passando frio fui eu, né? Que quando a gente saiu, faz tempo isso. Eu tive que emprestar o meu casaco para ela. E aí eu fiquei passando frio. Mas tá bom, coisas de casado. Então vou pegar aqui o segundo exercício. E cadê o exercício? Ah, esqueci de escrever. Mas eu escrevo aqui o enunciado. Eu tinha digitado o enunciado de alguns outros exercícios. Esse eu esqueci, mas eu posso colocar aqui. Eu vou falar o enunciado, vai estar gravado no vídeo, né? Qualquer coisa vocês podem assistir o vídeo de novo. Eu vou falar mais ou menos o enunciado, mas eu anoto na lousinha as partes importantes. Então, eu vou usar de novo a minha esposa, por falta de exemplo melhor. Então, imagina que ela quer fazer um álbum de fotografias. E aí ela separou para tirar as fotos no dia que ela for lá no... Como é que chama aquele lugar que tira foto? Estúdio. É óbvio que é depois que terminar essa pandemia, né? Ela separou duas blusas, uma rosa e outra amarela. E ela separou também dois jeans. Um preto e um branco. E trocando de roupa, ela vai poder fazer diversas combinações para tirar diversas fotos para fazer esse book dela, tá? Bom. Quantos looks diferentes ela vai conseguir montar, considerando essas duas blusas e esses dois
essas duas calças, esses dois jeans que ela separou para levar no dia. Então, agora eu vou mostrar. Tem gente que já sabe, tem gente que vai lembrar lá, eu acho que eu aprendi lá no ensino médio uma coisa chamada princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, e aí já vai querer aplicar no problema. Isso a gente vai aprender também, mas não hoje. O que eu queria mostrar com esse exercício é o seguinte. Uma opção é ela vestir a blusa rosa. Vestindo a blusa rosa, ela vai ter a opção de colocar o jeans preto e ela vai ter a opção de colocar o jeans branco. Até aqui, faz sentido para todo mundo? Sim. Ótimo. Então, se ela usar a blusa rosa com o jeans preto, ela vai ter um look. Então, aqui, blusa, jeans. Aqui, rosa com preto. Alguém mandou pergunta? Ainda não. Tá bom. Se ela usar a blusa rosa com o jeans branco, então a blusa é a rosa, o jeans é branco. Outro look que ela vai poder usar para tirar foto. Só que ela não é obrigada a usar a blusa rosa só. Ela poderia também usar a blusa amarela. E com a blusa amarela, ela também pode vestir o jeans preto e também pode vestir o jeans branco. E aí, nessa opção, ela vai ter um novo look, blusa amarela com jeans preto e aqui, blusa amarela com jeans branco. Tá? Então, aqui. Cada uma das blusas e para cada blusa, cada uma das calças. Quantas opções de look diferente ela vai ter? Bom, 1, 2, 3, 4. Então, 4 looks diferentes. Tá? Essa é a resposta da pergunta que eu nem havia escrito, né? Quantos looks diferentes ela pode ter? 4. Professor, bem chatinho esse exercício, né? O exercício eu concordo que é bem chatinho. Ah, então, a Júlia falou, vou voltar nesse comentário que a Júlia fez. Daqui a pouquinho. Mas o que eu queria mostrar com esse exercício super simples, bem chatinho, é isso aqui, ó. Opa, para onde foi minha luzinha? Volta. Isso aqui. Isso aqui é uma técnica que a gente usa muito, tanto quando a gente está resolvendo problemas de contagem, como também quando a gente está resolvendo problemas de probabilidade. Então, essa aqui é mais uma ferramenta que vale a pena você aprender e guardar na sua caixa de ferramentas. Como é que chama isso daqui? Isso aqui tem nome, inclusive. Isso aqui chama árvore de possibilidades. Para que serve ela? Essa daqui a gente usou para resolver o problema. Às vezes, você não precisa dela toda para resolver o problema. Às vezes, você chega num problema que você não está conseguindo resolver, e só de começar a montar a árvore de possibilidades, vem a luz de que conta você conseguiria fazer mais fácil. Tá? No caso, a conta aqui mais fácil seria você multiplicar duas blusas vezes 2 jeans, 2 vezes 2 dá 4 possibilidades. Que é o que a Júlia mandou lá no chat. Tá? Mas, eventualmente, não vem à luz. Se não vem à luz, na pior das hipóteses, depois de montar toda a árvore de possibilidades, você chega na sua resposta. Beleza, gente? Guarda no coração essa árvore de possibilidades. Tem muito problema de combinatória, de probabilidade, que montar a árvore de possibilidades ou ajuda a já te dar a resposta do problema,
ou ajuda a clarear a mente para você conseguir matar o problema e aí fazendo alguma conta envolvendo alguma outra ferramenta que a gente vai aprender no curso. Beleza, gente? Tá? Então, lembra que árvore de possibilidades você vai guardar lá no coração, tá bom? Se eu conseguir desenhar um coração aqui. Tá? Ajuda não só em contagem, mas também em probabilidade. O que a Júlia tinha mandado lá no chat, que parece bem mais fácil só multiplicar, no fundo, a Júlia está usando uma coisa chamada do princípio fundamental da contagem. Esse princípio a gente vai aprender na nossa próxima aula semana que vem. E aí a gente vai conversar bastante sobre esse princípio, quando que eu posso usar, e mais importante, quando que eu não posso usar. Porque apesar de ele ser muito bom, esse princípio fundamental da contagem, ele resolver muito problema de contagem, de análise combinatória, tem situações que a gente não vai poder usar. Então é mais importante a gente saber quando não pode usar do que quando pode usar. Tá? O Lucas perguntou, e se não pudesse usar uma blusa rosa 2 vezes? Peraí, se não pudesse usar a blusa rosa 2 vezes, seriam 8 looks diferentes? Bom, se não pudesse usar a blusa rosa 2 vezes, aí depende da pergunta. Porque eu teria 4 looks diferentes da mesma forma. Agora, se por acaso ela não quisesse tirar a foto com a blusa rosa mais de uma vez, então a partir do momento que ela usou a blusa rosa, ou ela escolhe o preto ou o branco, ela não vai poder escolher os dois. Porque se ela tirar uma foto com o jeans preto, ela não vai poder tirar foto com o jeans branco para não repetir. Não sei se é muito bom essa sugestão, considerando que a personagem do problema é a minha esposa. Enfim. Bom, então aí a gente ficaria nessa situação que o Lucas falou, ela ainda teria 4 looks diferentes para escolher, mas usar de fato seriam 3, porque a partir do momento que ela usasse a rosa com o preto, ela jogaria fora a opção de usar o branco, tá? Beleza? Esse problema podia ficar mais complicado, né? Então, além de 2 blusas, 2 jeans, eu poderia colocar, então ela levou também 5 cintos, 4 pulseiras, 2 chapéus, ou chapéus, não sei qual é o plural de chapéu. Então deixa, ela não levou chapéu. E, eventualmente, colar, ela levou 3 colares diferentes, e aí, combinando, misturando todas essas coisas, elas fariam looks diferentes. Aí esse problema ficaria bem mais complicado, tá? Chapéus, sei lá. Vocês entenderam? Se vocês entenderam, a função da linguagem, que é transmitir a informação, foi cumprida, tá? Lá na aula de gramática, vocês vão aprender função de linguagem, as funções da linguagem, e uma delas é transmitir a mensagem, né? Se a mensagem foi transmitida, então a linguagem cumpriu o seu papel. Não precisa excluir o chapéu, a Letícia falou. Tá bom. Mas é fáceis assim. Essa daqui é fácil? Essa aqui do... a Sofia mandou uma mensagem que queria que as questões dos vestibulares fossem fáceis assim. Essa aqui pareceu fácil. E caiu aonde? Na FUVEST, que é dos vestibulares um dos mais difíceis do país, né? Tirando os militares, né? Os militares são um ponto fora da curva. O Instituto Militar de Engenharia, Escola Naval, o ITA, né? O Instituto Tecnológico da Aeronáutica, esses são outro nível, né? Outra coisa. Mas isso aqui caiu na FUVEST, tá? E era isso que você tinha que fazer no dia. Qual que é a dificuldade? Contar 11 possibilidades? Não. Mas ter essa ideia aqui. E garanto que muita gente, quando se deparou com essa questão aqui no dia da FUVEST, ficou tentando aplicar alguma fórmula que aprendeu na sala de aula e se estrepou nessa questão aqui, tá? Por isso que eu já trouxe no primeiro dia para chamar a atenção de vocês. Não é porque aprendeu que vai usar no dia do vestibular. Usa se for vantagem, tá?
Não sei se essa daqui, a Maria Eduarda falou que eles colocam uma fácil e 10 difíceis. Não sei se essa daqui estaria na lista das fáceis, não. Muita gente, eu acho que ficou se matando para tentar aplicar alguma fórmula de análise combinatória e não conseguiu resolver. Tá? A Vitória mandou agora a pergunta que vale R$ 1 milhão. Como que eu sei quando usar? Você não sabe. Esse é o grande problema. Yasmin achou difícil? Bom, peraí, calma. Uma coisa é você ter a sacada do que fazer no dia se você estivesse fazendo sozinha. Isso é uma coisa. Outra coisa é essa questão ser fácil ou difícil de resolver. Agora que a gente já viu a resolução. São duas coisas diferentes. Tá? A sacada muitas vezes nem a gente que é professor tem. Por quê? Porque depende de você ter visto alguma coisa parecida, depende de você pensar no problema, eventualmente olhar o problema por um ângulo diferente, e isso é meio difícil. Tá? É mais ou menos igual quando você está escrevendo uma redação. Às vezes você pega um tema de redação e você fala assim, não, esse aqui eu sei porque eu li uma reportagem assado, eu vi uma entrevista no jornal assim assado e não sei o que, e vai rápido. Você escreve, 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 e aí depois você tem até problema para conseguir diminuir para caber nas 30 linhas da folha lá da prova. Tem redação que você olha e fala, Jesus do céu, o que eu coloco aqui? Eu não tenho nem ideia se eu vou falar a favor ou contra, né? Na matemática acontece a mesma coisa. Tem exercício que você bate o olho e fala, pô, esse tá para mim, eu vi um exercício parecido com esse na hora que eu estava estudando, e aquele lá eu resolvi usando Pitágoras, então esse aqui eu já vou meter o Pitágoras que vai dar certo e vai. E tem exercício que você vai olhar e vai falar assim, Jesus, eu não sei nem para onde eu corro. E aí, nesses casos, a melhor coisa que você faz é pula o exercício, tenta fazer os outros da prova e volta no final da prova já com vários pontos garantidos na prova, para tentar esse último, tá? Bom, tá scrollando mensagem aqui no meu chat que... Deixa eu ver aqui o que tá escrito aí. Peraí, gente. Então, a Letícia tá falando que ela teria errado justamente porque ela teria tentado pensar numa fórmula, quando não tem necessidade de fórmula. Por isso que eu trouxe na primeira aula, tá? Não é a primeira vez que eu tô dando aula para cursinho pré-vestibular. Eu já dei aula em cursinho pré-vestibular, tanto projeto voluntário, quanto em cursinho pré-vestibular tradicional, que cobra mensalidade. Então, eu sei o que vocês pensam no dia da prova. Eu também já fui vestibulando, eu já prestei vestibular na vida, tanto que eu passei e entrei na faculdade, né? Então, eu sei como é que a cabeça do vestibulando funciona. E por isso que eu já estou trazendo. Uma coisa que vocês vão ver muito eu trazer nas aulas, eu vou chamar atenção para as cascas de banana que o examinador, que o elaborador da prova vai colocar lá no dia para você. Tá? O cara vai botar pegadinha de propósito esperando você escorregar. E eu vou contar para vocês quais são, justamente para vocês não escorregarem no dia. Essa é a primeira delas. Tá? O cara vai botar uma questão desse tipo, esperando que o candidato fique se matando para aplicar uma fórmula, quando na verdade ele conseguiria resolver em 2, 3 minutos sem fórmula nenhuma, tá bom? O Adriano falou, se nem professor consegue sacar, imagina eu. Cara, vocês não têm ideia o que é resolução de vestibular. Você sabe que os cursinhos maiores de São Paulo, eles concorrem, né? É uma competição entre eles para ver quem lança o gabarito primeiro, né? Então vocês podem ver, no dia do Enem, entra no site do ângulo, do objetivo, do poliedro, tipo 8 horas da noite, pra vocês verem. Os caras estão vomitando questão. E às vezes acontece dos caras errar. O ângulo dá uma resposta, o objetivo dá outra, o poliedro dá outra, o etapa dá outra. E depois de 2, 3 dias, quando o Enem divulga o gabarito oficial, aí os caras saem correndo para corrigir o site, para não ficar aparecendo que cada um deu uma resposta diferente, nem os professores sabem resolver. Mas acontece, gente. Não vou falar que todas as questões, porque daí também, que merda de professor que é o cara, né? O cara não consegue resolver nenhuma questão do vestibular, mas volta e meia, uma ou outra questão aparece que nem os professores conseguem entrar em consenso entre eles como resolver. Eu acho que é isso, né?
Ah, o João tem uma estratégia boa. Ele falou que, na real, ele sempre tenta pensar primeiro, porque ele nunca lembra da fórmula. Isso é uma ótima estratégia. Tá? Via de regra, a fórmula é para te ajudar, não para te amarrar. Bom, depois de falar meia hora, blá, 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 pior que tá tudo gravado, né? O cara que estiver assistindo no YouTube depois deve estar puto, né? Ou não, né? Porque ele já deu, pulou e aí já voltou nos exercícios. Mas é importante a gente falar dessas coisas. Eu vou trazer agora, só para terminar a aula, talvez, espero, que com um gostinho bom na boca de vocês, uma questão do Enem, que também é uma questão de contagem e também é uma questão que a gente... Bom, agora eu já falei, né? Eu ia falar como que a gente resolve, mas também é uma questão que a gente não precisa usar fórmula, não precisa usar nada do que a gente vai aprender de análise combinatória para resolver. Vamos ler essa questão juntos e aí a gente conversa sobre como matar essa questão. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta. Ah, então peraí. Está começando a ficar complicado o exercício. Acho melhor fazer um diagrama para orientar o raciocínio. Então, inicialmente ele falou que eu tenho 52 cartas. Que é o total. E agora eu vou fazer 7 colunas. Então, na primeira coluna tem uma carta. Então, eu vou fazer aqui. Na primeira coluna... Vocês já jogaram Paciência? É legal. Tem no computador, tem no celular. Depois até vale a pena pegar para jogar um pouquinho. É divertido. No começo, né? Depois fica chato pra caramba porque é super repetitivo. Então, na primeira coluna tem uma carta. Aí na segunda tem duas. Então aqui na segunda coluna, você vai pôr duas cartas. Então, ficou feio aqui, né? Vou botar assim, como se tivesse uma embaixo da outra. Duas cartas. A terceira tem 3 cartas. Então aqui, vou pôr 1, 2, 3 cartas. A quarta tem 4 cartas. Tá. E aí já entendi, né? Não precisa nem ele falar e assim sucessivamente. Então, mas ele falou, e assim sucessivamente até a 7ª coluna. Então, o que significa? Que na próxima coluna eu tenho 5 cartas, essa coluna tá torta, né? Aqui eu vou ter 5 cartas. Depois, na próxima, eu vou ter 6 cartas. E depois, na próxima, eu vou ter 7 cartas. E aí, se você está empolgado, você vem aqui e continua. Ah, então aqui eu vou ter 8 cartas. Aí aqui eu vou ter 9 cartas? Não, né? Porque o exercício falou que você tem só 7 colunas. Então, essas daqui não existem. Cuidado, viu, gente? Às vezes você faz tudo certo e uma escorregadinha você acaba perdendo um exercício. Então, sucessivamente até a 7ª coluna, que tem 7 cartas. O que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. Então, aqui, eu vou fazer um monte, com um monte de carta aqui, as que não foram utilizadas nas colunas. Tá? E aí ele pergunta, quantidade de cartas, então isso aqui é um monte, né? Ele chamou isso aqui de monte. E ele pergunta, a quantidade de cartas que forma um monte. O que eu faço para descobrir quantas cartas tem um monte? Soma tudo, o Lucas falou. É uma ótima opção. Então, quantas cartas eu já usei? Eu já usei 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Isso aqui vai dar 7 e 1 dá 8, 6 e 2 dá 8, 5 e 3 dá 8, então já deu 24, com 4, 28. Então aqui eu já usei 28 cartas.
Quantas tem que ter no monte? Bom, se eu tinha 52 originalmente e 28 já usei para fazer as colunas, sobra só 8 para 12, 4, 5, 4, 2, 24. Faz sentido? Bom, pela quantidade de 24 que está vindo no chat, eu acho que eu acertei a conta. Então, 24 cartas é a resposta. Esse aqui é difícil também, que nem o primeiro lá da FUVEST. Esse aqui, juro para vocês, isso aqui é do Enem. Isso aqui caiu no Enem, tá? E aqui é M de Maria, né? Porque é ensino médio no final. Beleza, gente? Tá? Ah, então. Letícia mandou. Jurei que a pergunta era as cartas nas colunas. Tem que tomar cuidado. Essa é uma casca de banana que o examinador colocou lá para você. Não na pergunta, mas na alternativa. Porque ele botou aqui, ó, o 28, que é a casca da banana, só esperando você cair nela. Essa banana não ficou legal, né? Tá? Cuidado, gente. Não, eu desenhei porque eu tava resolvendo. A Raíssa perguntou, mas por que desenhar as cartas e não somar tudo logo? Eu desenhei porque eu tava resolvendo um exercício com vocês. Na prova, você não precisa desenhar. Você usa a forma como você quer resolver, tá? Você pode até somar nos dedos e não precisa nem escrever a conta que você está fazendo aqui. Beleza? Isso aqui é porque a gente estava conversando. Desenhar é vantagem quando você não tem ideia do que fazer. Então, se você está resolvendo se você começou a ler um enunciado e você não faz ideia do que fazer um diagrama, fazer uma tabela organizando os dados, ajuda a clarear a mente. Tá bom? Se levantar a mão, eles não expulsam da sala? Cara, você pode usar todos os 10 dedos da mão e inclusive os 10 dedos do pé para te ajudar a fazer conta no dia da prova. O que você não pode é levar material, mas você não está levando material. Os 10 dedos, quem deu, ou os 20 no caso, né? Você nasceu com eles, tá? Então você pode levar. Pode usar, pode fazer conta nos dedos. Eu já brinquei com muito aluno, já comentei isso, né? Que vergonha não é fazer a conta nos dedos. Vergonha é errar uma questão no vestibular porque ficou com vergonha de fazer a conta nos dedos. Tá bom? Use o que você tem à mão para acertar a questão. Por fim, eu só queria gastar os últimos 3 minutinhos da aula, a gente já está acabando, só para deixar um probleminha aqui para vocês. Mas esse aqui não é para fazer em casa, não é nada. É só para motivar o que a gente vai falar na próxima aula. Então, esse probleminha aqui. Ana confecciona bolsas artesanais. Ela dispõe de 4 diferentes tipos de fecho, 3 diferentes tecidos para a bolsa, e ela consegue fazer 2 modelos distintos de alça. Quantas? Bom, aqui está errado, né? O professor digita as coisas correndo. Quantos modelos diferentes de bolsas Ana consegue confeccionar nessas condições que o exercício deu? Como a gente não sabe nada de análise combinatória, de contagem ainda, uma coisa que a gente pode fazer é começar a montar a árvore. A árvore a gente já aprendeu. Então, se eu começar a montar a árvore, ela tem 4 diferentes tipos de fecho. Então, eu vou falar que ela tem o fecho 1, o fecho 2, o fecho 3, o fecho 4. Depois ela tem 3 diferentes tipos de tecido. Então ela tem o tecido 1, o tecido 2 e o tecido 3. Ela vai fazer 2 modelos distintos de alça. Então ela vai ter alça 1, alça 2. E aí eu começo a montar a minha árvore. Eu posso, para o primeiro tipo de fecho, eu posso fazer a bolsa usando o tecido 1, o tecido 2 ou o tecido 3.
Agora, se eu já comecei a fazer a bolsa com tecido 1, com fecho 1 e o tecido 1, eu ainda posso usar qualquer uma das alças. Eu posso montar com a alça 1 ou com a alça 2. A mesma coisa aqui. A alça 1, a alça 2. E a mesma coisa aqui. A alça 1 ou a alça 2. Mas não é só o fecho 1 que eu posso usar. Eu posso usar o fecho 2 também. E aqui eu vou ter também os 3 tipos de tecido. E depois eu vou ter aqui um monte de opção de alça. Percebe que a árvore está ficando muito grande? Nesses casos, não é vantagem você continuar fazendo a árvore. Porque você vai perder muito tempo e você vai gastar muito papel para escrever a árvore toda para depois contar as possibilidades. Nesse caso, a estratégia boa é a gente usar o princípio fundamental da contagem. E esse vai ser justamente o tema da nossa próxima aula. Beleza, gente? Eu acho que tinha alguém com a mão levantada. A Paula? Quer perguntar alguma coisa, Paula? Foi eu, professor, mas eu entendi quando você estava resolvendo Tá a bom. questão lá Bom, também. desculpa não ter perguntado antes, viu? Não, eu percebi depois que você fez. Eu tinha visto a mão levantada, mas acabei esquecendo. Ah, tá, não, eu como Gente, professor uma hora. tá ótimo, mas entendi, obrigada. Oi, não consegui ouvir, falhou seu áudio no final. Não, eu consegui entender, eu vi que você somou tudo, e aí eu entendi que tinha dado 28, talvez você só fez a diferença, né, pra saber o resultado. Isso, é. Tá aqui do Isso, lado, né? tá, obrigada. Tá aqui. Tá? Então, beleza. Gente, uma ótima semana pra gente. Semana que vem, princípio fundamental da contagem. Tchau!